Tirap-churum, tirap-churum, oh ah, oh ah. Tirap-churum, tirap-churum, oh ah. Tirap-churum, tirap-churum, oh ah, oh ah. Tirap-churum, tirap-churum, oh ah. Na sala de aula, desesperado, o verbo eu vou conjugar. Eu me preocupo com essa parada de ter que conjugar. Pra ser moleza, tenho certeza, o verbo expressa uma ação. Vai ser moleza, tenho certeza que eu não vou errar não, pois o sentido é fácil, não tem moleza não. Se lembre do sentido e decore o pancadão. No modo indicativo, a ação ela é real, mas no subjuntivo ela não é real não. No modo imperativo eu posso comandar, também tem a ideia de pedir e ajudar. Agora tem um verbo só pra incrementar, como pro Alex você aprende já. Tirap-churum, tirap-churum, oh ah, oh ah. Tirap-churum, tirap-churum, oh ah. Na sala de aula, desesperado, o verbo eu vou conjugar. Eu me preocupo com essa parada de ter que conjugar. Pra ser moleza, tenho certeza, o verbo expressa uma ação. Vai ser moleza, tenho certeza que eu não vou errar não. Se o tempo é presente, o verbo é nesse instante, porém se é pretérito, a ação já veio antes. Agora se é futuro, eu não posso esquecer, a ação desse tempo ainda vai acontecer. Pretérito perfeito, ação finalizada, porém no imperfeito ela é continuada. No mais que perfeito, ação é de respeito, passado do passado, remoto de qualquer jeito. Futuro do presente é minha aprovação, mas se for do pretérito, a ideia é condição. Tirap-churum, tirap-churum, oh ah, oh ah. Tirap-churum, tirap-churum, oh ah. Tirap-churum, tirap-churum, oh ah, oh ah. Tirap-churum, tirap-churum, oh ah. Tempos verbais. Os tempos verbais se formam a partir da consideração do momento da enunciação, ou seja, do momento da fala. Eles referem-se ao momento em que se fala, quando é o presente, a um momento anterior ao da fala, que é o passado, que nós chamaremos de pretérito, ou a um momento posterior ao momento em que se fala, que é o futuro. Tempos do modo indicativo. O modo indicativo, como já vimos, expressa um fato, uma certeza. E podemos expressar esse fato e essa certeza no passado, no pretérito, no presente ou no futuro. Esses são os tempos do indicativo. O modo indicativo tem 3 tempos principais: pretérito, que é o passado, presente e o futuro. Do pretérito do indicativo, nós temos o pretérito imperfeito, o pretérito mais que perfeito e o pretérito perfeito. O presente temos só um, ainda bem, e o futuro temos o futuro do presente e o futuro do pretérito. Veremos a seguir os detalhes de cada um desses 6 tempos. O presente do indicativo
representa um fato que acontece no momento em que se fala. O presente do indicativo pode exprimir uma ação habitual ou permanente, assim como pode exprimir fatos que acontecem no momento da fala. Por exemplo, no verão, todos da família viajam juntos. Onde viajam, do verbo viajar, reflete uma ação habitual, algo que se faz sempre. Ou, por exemplo, neste momento, sinto como se minha cabeça explodisse. Sinto do verbo sentir mostra um estado que está acontecendo no momento simultâneo à fala. Eu estou sentindo agora que minha cabeça está explodindo. Usamos também os verbos no presente do indicativo para exprimir um fato certo que ocorrerá em um futuro bem próximo. Por exemplo, segunda-feira parto, mas seria partirei, para o interior. Ou ela vai ao médico amanhã cedo. Parto e vai está no presente, mas vocês viram que aí dá uma noção de futuro? Por quê? Por causa de duas palavras que estão nessas orações, que são marcas temporais, segunda-feira e amanhã cedo. Então, o verbo parto, que está no presente do indicativo, ele, na verdade, está no sentido de partirei, no futuro. E o verbo vai, que também está no presente do indicativo, tem o sentido de irá, que é o futuro, porque será só amanhã. Também usamos o presente do indicativo para construir um recurso de narração, ou seja, de contação de história, que se chama presente histórico. Esse recurso é muito usado para transportar o leitor ou o espectador para o momento histórico em que se passa o que se está contando, normalmente no passado. Vejam os exemplos. Ela estava sozinha quando ouviu o som do carro se aproximando da casa. Em seguida, ele entra, bate a porta e se senta em silêncio ao lado dela. Como a gente tem essa marca temporal aqui, ó, em seguida, o ele entra significa, na verdade, que ele entrou no passado. Bate, bateu, senta, sentou. Ou no outro exemplo. Todos estavam reunidos na sala do tribunal. Nesse momento, entra o réu acompanhado do seu advogado, que agride fisicamente um dos guardas que o escoltavam. Como na frase anterior todos estavam reunidos na sala do tribunal, está no passado, o restante da narração serve apenas para nos transportar para esse momento do passado. É quase como se fosse um flashback em um filme. E, por fim, usamos também o presente do indicativo para exprimir verdades universais, coisas que não mudam nunca, que sempre estarão no presente da fala. Por exemplo, ao contrário dos deuses, os homens são mortais. Ou, ao contrário dos homens, os vampiros são quase imortais. Agora, toda vez que virmos um exemplo a ser seguido, chamaremos de paradigma. Paradigma, paradigma, paradigma. A conjugação dos verbos regulares no presente do indicativo segue esse paradigma. Primeira conjugação, cantar. Eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, vós cantais, eles cantam. A segunda conjugação, ir, com o verbo viver. Eu vivo, tu vives, ele vive, nós vivemos, vós viveis, eles vivem. E a terceira conjugação, terminada em ir, do verbo partir. Eu parto, tu partes, ele parte, nós partimos, vós partis,
eles partem. O pretérito do indicativo, ele indica um fato anterior ao momento da fala e está dividido em pretérito perfeito, pretérito imperfeito e pretérito mais que perfeito do indicativo. Pretérito perfeito do indicativo. A forma simples do pretérito do indicativo exprime um fato concluído. Por exemplo, olhei para trás e vi o fogo consumindo toda a vegetação. Paradigma! Para usar o pretérito perfeito do indicativo nos verbos regulares, basta seguir esse paradigma, esse exemplo. Primeira conjugação, verbo cantar. Eu canto. Nós cantamos, vós cantastes, eles cantaram. Segunda conjugação, verbo vender. Eu vendi, tu vendeste, ele vendeu. Nós vendemos, vós vendestes, eles venderam. Terceira conjugação, verbo partir. Eu parti, tu partiste, ele partiu. Nós partimos, vós partistes, eles partiram. Pretérito perfeito do indicativo também tem uma forma composta, ou seja, mais de 2 verbos. A forma composta do pretérito perfeito do indicativo, ela é formada pelo verbo auxiliar ter, conjugado no presente do indicativo, mais o particípio do verbo principal. Por exemplo, tenho pensado muito em Fernando. Nossa, que horror, o resto não vou ler não. Apesar de não obter respostas, tenho escrito muitas cartas ao José. Os resultados das votações na Câmara de Deputados têm atendido aos interesses apenas do governo. Tens recebido e respondido às cartas de tua mãe? Paradigma! Os verbos regulares são conjugados seguindo esse paradigma, no pretérito perfeito composto do indicativo. No caso, o verbo cantar. Eu tenho cantado, tu tens cantado, ele tem cantado, nós temos cantado, vós tendes cantado, eles têm cantado. O pretérito perfeito composto do indicativo tem a segunda e a terceira conjugações terminadas da mesma forma, ou seja, seguindo o mesmo paradigma. Vamos ver o exemplo do verbo correr e do verbo fugir. Eu tenho corrido, tenho fugido, tu tens corrido, tens fugido, ele tem corrido, tem fugido, nós temos corrido, temos fugido, vós tendes corrido, tendes fugido, eles têm corrido, têm fugido. Pretérito imperfeito do indicativo. Se o pretérito perfeito, perfeito, ele tem algum defeito, não é? Então, ele não acabou no passado, ele ainda está inacabado. Ele transmite uma ideia de continuidade e uma duração maior. Pode indicar, por exemplo, uma ação que se configurou como um hábito, algo que você faz sempre. O perfeito do indicativo é usado nas seguintes situações. Ele pode expressar fatos em uma época passada, descrevendo: então sentava-me ao pé da jabuticabeira para pensar e contemplar o sol que se deitava no horizonte. Pode também indicar ações simultâneas que acontecem ao mesmo tempo, quando uma dessas ações fica mais importante que a outra. Por exemplo, enquanto cantava alto, algumas pessoas na casa acordaram. O pretérito quer dizer ação habitual, recorrente, que acontece sempre.
Quando mamãe chamava, nós atendíamos prontamente. O pretérito imperfeito do indicativo também indica fatos passados, dando uma ideia de continuidade e permanência. Pela janela que dava para a rua, viam-se as crianças brincarem na calçada. O pretérito imperfeito do indicativo também pode aparecer no lugar do futuro do pretérito, quando há um fato que seria consequência certa de outro que, no entanto, não ocorreu ou não poderia ocorrer. No exemplo dá para a gente entender. O trabalhador não tem força. Se tivesse, a greve se instalava. Nesse caso, o pretérito imperfeito do indicativo serve como um mas, como um porém. Algo era certo, mas não aconteceu. O pretérito imperfeito como forma de atenuar um pedido de uma forma mais polida. Por exemplo, Carlos, eu vinha exclusivamente tratar da situação da sua mãe. É quando a gente quer parecer delicado, sabe? Por fim, o pretérito imperfeito do indicativo também sabe muito bem. Era uma vez uma floresta encantada onde vivia um lobo. O pretérito imperfeito do modo indicativo segue o seguinte paradigma. Primeira conjugação, verbo andar. Eu andava, tu andavas, ele andava, nós andávamos, vós andavas, eles andavam. Segunda conjugação, verbo vender. Eu vendia, tu vendias, ele vendia, nós vendíamos, vós vendias, eles vendiam. E a terceira conjugação, com o verbo partir. Eu partia, tu partias, ele partia, nós partíamos, vós partias, eles partiam. Pretérito mais que perfeito do indicativo. O pretérito mais que perfeito do indicativo, ele é um superpassado. Ele é mais do que perfeito. Ele é o passado do passado. É uma ação que aconteceu antes da ação que já estava no passado no momento da fala. Ele também tem duas formas, simples e composto. O pretérito mais que perfeito, simples, do indicativo, ou seja, que é só uma palavra, ele termina em ra, ras, ra, ramos, reis e rãs. Por exemplo, falara, beberas. Nas frases, o mar tornara-se tão revolto que o menino se afogou. Ou seja, o mar tornou-se revolto antes do menino se afogar. Então, é um passado do passado. Ou no outro exemplo, quando olhei para trás, o fogo consumira boa parte da vegetação do terreno. O fogo consumiu a vegetação antes de eu olhar para trás. Os verbos regulares são conjugados segundo esse paradigma no pretérito mais que perfeito simples. Primeira conjugação, andar. Andares, ele andara, nós andáramos, vós andares, eles andaram. Segunda conjugação, verbo vender. Eu vendera, tu venderas, ele vendera, nós venderamos, vós venderas, eles venderam. Terceira conjugação, verbo partir. Eu partira, tu partiras, ele partira, nós partiramos, vós partiras, eles partiram. Do indicativo, ele é formado do verbo auxiliar ter no passado, no pretérito perfeito do indicativo, ou seja, tinha, mais o particípio do verbo principal. Por exemplo, tinha falado, tinha bebido, tinha partido. Vejamos dentro das orações.
Chegou a época das chuvas e o inverno rigoroso já tinha tornado os dias mais escuros. Então o inverno tornou-se rigoroso antes da chegada da época das chuvas. Ou, quando conquistou a fortuna, já tinha bebido do vinho amargo da vergonha. Então ele bebeu do vinho amargo da vergonha antes de conquistar a fortuna. Paradigma. A forma composta do pretérito mais que perfeito do indicativo segue esse exemplo. Primeira conjugação com o verbo andar. Eu tinha andado, tu tinhas andado, ele tinha andado, nós tínhamos andado, vós tinhas andado, eles tinham andado. A segunda e a terceira conjugações seguem o mesmo paradigma. Nesse caso, com os verbos receber e fugir. Recebido, tinhas recebido, fugido. Ele tinha ido, tinha fugido. Nós tínhamos recebido, tínhamos fugido. Vós tinhais recebido, tinhais fugido. Eles tinham recebido, tinham fugido. Vocês viram que nós só conjugamos o verbo auxiliar? O verbo principal continua sempre no particípio. Usos do pretérito mais que perfeito do indicativo. O pretérito mais que perfeito do indicativo é usado para expressarmos um fato vagamente situado no passado, que não é tão preciso assim, a gente não sabe quando aconteceu exatamente. Fizera fortuna, comprara o carro do ano, casara e tivera filhos, mas nada nele mudara por dentro. A gente sabe que veio antes, mas não tem uma época precisa, não tem uma data certa. Pode ser usado para atenuar um pedido, expressando um fato passado com relação ao presente. Por exemplo, ele tinha vindo para convencê-lo de que quer ajudá-lo. Não seja orgulhoso. O pretérito mais que perfeito do indicativo também pode aparecer substituindo o futuro do pretérito, principalmente em linguagem de livro, em linguagem mais poética. Por exemplo, um pouco mais de sol e fora brasa. Fora no sentido de teria sido. E o pretérito mais que perfeito do indicativo também é usado em frases exclamativas, como quisera eu ter a vida que tens, ou tomara que chova no verão. Comparação dos pretéritos do indicativo. Comparando, então, os três pretéritos que temos no infinitivo, o perfeito, o imperfeito e o mais que perfeito, vemos que só o final das palavras que muda, só a terminação, só a desinência. Então, cantar, cantaste, cantou, partir no imperfeito fica partia, partias, partia, partíamos, partis, partiam. E vender no mais que perfeito fica vendera, venderas, vendera, venderamos, vendereis, venderam. Decorando essas terminações, a gente sabe conjugar qualquer verbo regular nesses três tempos. Futuro do indicativo. O futuro do indicativo se divide em futuro do presente e futuro do pretérito. O futuro do presente do indicativo indica um fato ocorrido após o momento da fala. Ele vem em duas formas: futuro do presente simples, do indicativo, e composto. O futuro do presente do indicativo pode indicar fatos certos ou prováveis no futuro. Por exemplo, eu serei para você o que não importa saber. Eu imagino que pelo nome da música o ritmo seja mais ou menos esse. Também pode exprimir incerteza sobre os fatos. O que será que andam suspirando pelas alcovas? Ou seremos nós os responsáveis pela revolução? Né, Madu Prado? O futuro do presente do indicativo também pode ser usado
como uma forma mais polida, mais fresca, mais chique do presente. Por exemplo, não posso ser acusado. Dirá o Senhor, mas como foi que aconteceram? E eu lhe direi, sei lá, aconteceram, eis tudo. O futuro do presente do indicativo também pode expressar súplica. Súplica, pedido, né? Um pedido mais imperativo, ou uma ordem com caráter imperativo. Por exemplo, caminharás para o teu próprio abismo, levarás todos contigo. Dramático. O futuro do presente simples do indicativo ainda pode aparecer também em orações que expressam condição para uma situação provável. Por exemplo, se poupares o dinheiro necessário, certamente conseguirás comprar o PlayStation 5. Paradigma. No futuro do presente do indicativo, os verbos são conjugados segundo esse exemplo. Primeira conjugação do verbo andar. Andarei, andarás, andará. Andaremos, andareis, andarão. Segunda conjugação, verbo vender. Venderei, venderás, venderá. Venderemos, vendereis, venderão. Terceira conjugação, verbo partir. Partirei, partirás, partirá. Partiremos, partireis, partirão. O futuro do presente do indicativo composto, ele é formado pelo verbo auxiliar ter, conjugado no futuro do presente, mais um verbo no particípio. E ele pode indicar uma ação futura cuja ocorrência se dá antes de outra. Por exemplo, seremos todos escravos das escolhas que teremos feito, ainda não fizemos. O futuro do presente do indicativo composto também indica a certeza de uma ação futura. Teu esforço para que se faça justiça não terá sido vão. O futuro do presente do indicativo, em sua forma composta, também pode indicar incerteza sobre fatos passados. Por exemplo, terei passado na prova de química? Paradigma. O futuro do presente do indicativo composto, na primeira conjugação, conjugando então o verbo jogar, fica: Terei jogado, terás jogado, terás jogado. Teremos jogado, tereis jogado, terão jogado. E na segunda e na terceira conjugações, fica com os verbos bater e mentir. Não façam isso. Terei batido, terás batido, terás mentido. Terá batido, terá mentido. Teremos batido, terás mentido. Tereis batido, tereis mentido. Terão batido, terão mentido. Temos, por fim, o futuro do pretérito do indicativo. Ele indica ações posteriores ao momento da fala e pode acontecer de duas formas, simples e composto. Futuro do pretérito do indicativo simples. O futuro do pretérito do indicativo simples, ou seja, só com uma palavra, só com um verbo, ele indica ações posteriores ao momento sobre o qual se fala. Por exemplo, firmados os primeiros acordos, negociaríamos os novos termos do contrato. O futuro do pretérito do indicativo simples também mostra incerteza a respeito de fatos passados. Por exemplo, aquela mulher que esteve aqui procurando a Letícia, quem seria? O futuro do pretérito do indicativo simples também pode ser usado como uma forma mais educada de mostrar um desejo.
alternativamente ao uso da forma no presente. Por exemplo, gostaria de conversar com um delegado sobre o que vi aquela noite. Ou viemos dizer-te que desejaríamos depor a seu favor. É aquele negócio, né? Chega alguém, liga e fala, queria falar com tal pessoa. O futuro do pretérito do indicativo simples também pode ser usado para denotar uma surpresa ou indignação. Por exemplo, quem diria que Marcos seria capaz de trair a própria esposa? E o futuro do pretérito do indicativo simples também pode indicar que não se realizarão, associados a uma condição. Por exemplo, se não tivéssemos perdido tanto dinheiro, nós compraríamos Paradigma. o pretérito perfeito do indicativo na forma simples tem sempre as mesmas terminações, em qualquer uma das três conjugações. Veremos então o verbo falar, vender e partir. Falaria, venderia, partiria. Falarias, venderias, partirias. Falaria, venderia, partiria. Falarias, venderias, partirias. Falarias, venderias, partirias. Falaria, venderia, partiria. Futuro do pretérito do indicativo composto. O futuro do pretérito do indicativo composto é formado pelo verbo auxiliar ter conjugado com uria, que é a marca do futuro do pretérito, mais um verbo principal no particípio. E serve para indicar um fato que se realizaria no passado, mas com uma condição. Por exemplo, se tivéssemos conversado antes, essa tragédia não teria acontecido. A forma composta do futuro do pretérito do indicativo também serve para indicar a possibilidade de um fato já passado. Por exemplo, a professora Letícia, com aquela voz tão linda, teria sido uma grande cantora. Como vimos, nos tempos compostos, apenas o verbo ir, a segunda e a terceira conjugação ficam similares, são sempre no particípio. No caso do futuro do pretérito do indicativo composto, nós conjugamos o verbo ter no futuro do pretérito e usamos o principal verbo no particípio. Teria falado, terias falado, teria falado, teríamos falado, terias falado, teria falado. Comparação dos futuros do indicativo. Para simplificar as coisas, eu quero que vocês decorem assim. Futuro do presente, rei. Futuro do pretérito, ria. Futuro do presente, rei. Futuro do pretérito, ria. E a partir daí é só a gente conjugar os dois tempos. Isso é tudo, pessoal.